Olá, amantes da história! Sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Medieval Ordem dos Paladinos. Hoje trazemos a vocês um vídeo que irá transportá-los no tempo, para conhecer a Guerra da Vendeia e o General Charette. Também uma curta comparação com o filme Vencer ou Morrer. Mas antes de começarmos, quero apresentar a vocês o hidromel da Skadi. Prepare-se para conhecer o melhor hidromel que já existiu. Skadi Hidroméis transforma cada gole em uma celebração dos deuses nórdicos. Sabores únicos, tradição inigualável e a experiência de beber história líquida. Não é só hidromel, é Skadi. François Athanase Charette de la Contrée não nasceu para ser um general de exército. Ele era um homem do mar, um oficial da prestigiosa Marinha Real Francesa, acostumado ao balanço das ondas e ao cheiro de salitre do Oceano Atlântico. Sua vida era dedicada aos navios do rei Luís XVI, defendendo os interesses da França nos mares distantes, inclusive lutando na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ele era um nobre, sim, mas um nobre de ação. Um homem cuja coragem foi forjada, não nos salões de Paris, mas no convés de um navio de guerra, sob o fogo inimigo. O seu destino, no entanto, guardava uma reviravolta digna das maiores epopeias da história, uma que o arrancaria do mar para torná-lo um líder em terra firme. Quando a Revolução Francesa explodiu em 1789, o mundo de Charette, como o de toda a França, virou de cabeça para baixo. A monarquia que ele jurara servir estava sendo desmantelada peça por peça. A fé católica, pilar da sua vida e da sua comunidade, era atacada com uma fúria sem precedentes. Ele se retirou para sua propriedade na Vendeia, uma região profundamente católica e monarquista no oeste da França, talvez esperando que a tempestade passasse. Mas a tempestade não passou. Ela veio buscá-lo em sua própria casa, batendo à sua porta, na forma de um povo desesperado. A Vendeia se levantou. Camponeses, artesãos, gente simples, pegaram em foices, ancinhos e velhos mosquetes para lutar contra as ordens de Paris. Mas eles precisavam de um líder, precisavam de alguém com experiência militar, com a coragem e a astúcia para guiá-los contra um exército profissional. E eles foram buscar Charette. A lenda diz que, a princípio, ele hesitou. Ele conhecia o poderio do exército revolucionário. Sabia que a luta seria desigual, sangrenta e talvez sem esperança. Mas o clamor do seu povo foi mais forte. Eles não pediam uma vitória fácil. Pediam alguém para liderá-los na defesa de tudo o que acreditavam. Charette aceitou. O marinheiro deixava o mar para trás e se tornava o general de um exército de camponeses. Assim nascia o rei da Vendeia. Não um rei de coroa e cetro, mas um rei de coração e campo de batalha. Para entender a Guerra da Vendeia, é preciso entender que não foi uma simples disputa política. Foi uma guerra de almas. A Revolução Francesa, em sua busca por uma razão abstrata, declarou guerra à fé que moldou a França por mais de 1000 anos. O primeiro e mais profundo golpe foi a Constituição Civil do Clero, em 1790. Essa lei tentou transformar a Igreja Católica em um mero departamento do Estado. Padres e bispos deveriam ser eleitos pelo povo, como prefeitos, e deveriam jurar lealdade à Revolução acima de sua lealdade ao Papa. Para o povo devoto da Vendeia, isso era uma blasfêmia intolerável. Seus padres não eram funcionários públicos, eram os guardiões de suas almas, os homens que batizavam seus filhos e enterravam seus mortos. A recusa da maioria do clero em prestar esse juramento dividiu a França. Os padres que se recusaram, chamados de refratários, foram perseguidos, presos e até mortos. O povo da Vendeia, no entanto, rejeitou esses novos padres. Eles continuaram a assistir às missas secretas celebradas pelos seus verdadeiros pastores, em celeiros, florestas e cavernas, arriscando a própria vida. A defesa de seus padres e de sua fé
tornou-se o primeiro e mais importante motivo da rebelião. Era uma luta pela liberdade de acreditar, pela liberdade de manter viva a tradição que dava sentido às suas vidas e à sua comunidade. O estopim que finalmente acendeu o barril de pólvora veio em 1793. A Revolução, agora mergulhada em guerras contra as monarquias da Europa, precisava de soldados. O governo em Paris decretou uma conscrição em massa, exigindo que 300 mil homens fossem recrutados à força por toda a França. Para os vendeanos, isso foi a gota d'água. Eles já haviam visto seu rei, Luís XVI, ser guilhotinado. Já haviam visto sua fé ser atacada e seus padres perseguidos. Agora, o mesmo governo que fazia tudo isso exigia que seus filhos fossem lutar e morrer por uma causa que eles desprezavam. Era um insulto final à sua honra, à sua fé e à sua lealdade à memória do rei assassinado. Eles se recusaram. A resposta não foi um debate, foi uma revolta. Em vilarejos por toda a Vendêa, os jovens chamados para o sorteio do recrutamento se rebelaram. Os sinos das igrejas, antes silenciados pela Revolução, tocaram novamente, mas desta vez não para a missa, e sim para chamar os homens à luta. O grito que ecoou pelos campos e florestas foi: "Por Deus e pelo Rei". Eles não lutavam por privilégios ou por um ideal abstrato de política. Lutavam para defender suas famílias, suas paróquias, seu direito de rezar livremente e a memória de uma ordem sagrada que a Revolução queria apagar da história. A Guerra da Vendêa havia começado. No meio do caos e da fumaça dos campos de batalha da Vendêa, um símbolo se destacava acima de todos os outros. Era o panache blanc, a grande pena branca que o general Charette usava orgulhosamente em seu chapéu. Este não era um mero adorno, um enfeite de moda. Era uma declaração. Era um estandarte pessoal, um ponto de referência para seus homens e um desafio para seus inimigos. Em uma época anterior aos rádios e às comunicações modernas, a capacidade de um general ser visto e reconhecido no campo de batalha era uma questão de vida ou morte, de vitória ou derrota. A pena branca de Charette servia exatamente a esse propósito prático, tornando-o instantaneamente visível para suas tropas. Mas o significado do panache branco ia muito além da tática militar. A cor branca era, há séculos, o símbolo da monarquia francesa, a cor da Casa de Bourbon. Usá-la de forma tão proeminente era um ato de desafio direto à Revolução, que havia adotado a bandeira tricolor. Enquanto os revolucionários celebravam suas novas cores, Charette reafirmava sua lealdade inabalável à antiga ordem, ao rei martirizado e ao seu herdeiro legítimo. Além da lealdade monárquica, a pena branca carregava um profundo simbolismo de pureza e honra. Em um conflito marcado pela brutalidade e pela selvageria, o panache de Charette representava a pureza da causa vendiana. Eles se viam como cruzados, defendendo a fé contra a impiedade, a tradição contra o caos. A pena branca era como a bandeira de um cavaleiro medieval, um sinal de que seu líder lutava com a consciência limpa e por um ideal nobre. Isso inspirava uma confiança imensa em seus soldados, que viam em Charette não apenas um general, mas a personificação de sua luta justa e sagrada. Um homem cuja coragem e integridade eram tão imaculadas quanto o símbolo que ele ostentava. A pena branca também se tornou uma lenda por si só. Os inimigos republicanos, os azuis, sabiam que onde quer que aquela pena estivesse, ali estava o coração da resistência. Eles a caçavam com obsessão, pois sabiam que capturar ou matar o homem sob aquele chapéu significaria quebrar a espinha dorsal da rebelião. Para os vendeanos, os brancos, a pena era um farol de esperança. Mesmo nas derrotas mais amargas, enquanto o panache branco de Charette ainda pudesse ser visto se movendo entre as árvores, a luta continuaria. O filme Vencer ou Morrer, lançado em 2023, foi um evento cultural importante na França e no mundo. Ele teve a coragem de levar para as telas uma história que por muito tempo foi deliberadamente esquecida ou distorcida. A produção faz um trabalho admirável ao retratar a figura de Charette,
não como um simples bandido ou contra-revolucionário, como a historiografia republicana tradicionalmente o pintava, mas como um herói trágico e um líder carismático. O filme capta com emoção os motivos da revolta, a defesa da fé, a recusa da conscrição forçada e a lealdade ao rei. Ele consegue transmitir a bravura e o sacrifício do povo da Vendeia de uma forma acessível e inspiradora para o grande público. É claro que, como toda adaptação cinematográfica, Vencer ou Morrer precisa tomar certas liberdades artísticas para contar uma história complexa em 2 horas. O filme foca quase que exclusivamente na figura de Charette, o que é ótimo para construir um protagonista forte, mas acaba deixando na sombra outros líderes vendianos igualmente importantes, como Catelinot, Delbé ou La Roche-Jacquelin. A maior virtude do filme, no entanto, é sua fidelidade ao espírito da Vendeia. Ele não tem medo de mostrar a centralidade da fé católica como a principal motivação dos rebeldes. As cenas de missas campais, das orações antes das batalhas e o símbolo do Sagrado Coração costurado nas roupas dos combatentes são retratados com respeito e precisão histórica. O filme acerta em cheio ao mostrar que esta não era uma guerra por poder ou dinheiro, mas uma guerra por valores transcendentais. Ele recupera o lema que definia Charette e seus homens: lutamos muitas vezes, fomos derrotados às vezes, mas subjugados jamais. Essa frase resume perfeitamente a resiliência indomável dos vendianos. A história de Charette, seja na realidade ou retratada no filme, é uma lição atemporal sobre coragem e a luta por aquilo em que se acredita. Em 1796, Charette foi finalmente capturado. Recusando-se a usar uma venda, ele mesmo deu a ordem ao pelotão de fuzilamento, morrendo como viveu, com honra e sem medo. Ele perdeu a guerra, mas sua história venceu o tempo. Hoje, 11 de agosto de 2025, em um mundo que muitas vezes parece ter perdido suas referências e seus valores, o exemplo da Vendeia e de seu general com a pena branca brilha como um farol. Ele nos lembra que há coisas pelas quais vale a pena lutar e, se necessário, morrer: a fé, a família, a liberdade e a tradição. A chama acesa por Charette se recusa a apagar. Se você gostou dessa viagem no tempo e quer embarcar em mais aventuras como essa, inscreva-se no nosso canal, nos ajude a chegar nos 1000 inscritos. E seja também um paladino. Até o próximo vídeo.